cafezinho comigo? Meu nome é Bianca Rodrigues e estamos iniciando agora mais um programa Café com Mentoria. Seja muito bem-vindo! Para esse programa de hoje, nós temos um convidado mais do que especial, um profissional maravilhoso da área da saúde, que estará aqui trazendo várias curiosidades interessantes para nós, que com certeza vão fazer diferença na sua vida. Então, eu recebo com muita alegria, espero que vocês também, o nosso amigo Matheus Ângelo. Bom dia, tudo bem? Agradeço a vocês da RB Mentorias por essa oportunidade de a gente estar aqui batendo esse bate-papo, né? E vamos pra frente, tem muita coisa legal por vir. Muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Nós sempre buscamos trazer aqui profissionais relevantes para a vida das pessoas e a sua história é muito inspiradora. Então nós gostaríamos que você partilhasse um pouco conosco como foi o seu início, quem é você primeiramente. Então eu me chamo Matheus, tenho 29 anos, sou casado, tenho uma filha Serena, né? Minha caminhada com a fisioterapia começou de forma até que inusitada, não era um sonho de criança, não era um sonho assim, que eu almejava, na época que eu fiz a faculdade, né? Meu sonho mesmo era ser bombeiro. E na época o concurso começou a me pedir ensino superior, né? Pra poder fazer a prova, e eu decidi fazer a faculdade. Na época da escola eu gostava do corpo humano e decidi fazer fisioterapia. Só que dentro da faculdade eu me apaixonei tanto pela profissão, pela função de fisioterapeuta, que eu até esqueci do outro sonho de ser bombeiro e abracei essa causa aí. E também há cerca de quase 5 anos trabalhando de forma intensa com a fisioterapia. Sou pós-graduado em traumato-ortopedia e reabilitação neurofuncional, né? Então eu trabalho tanto com problemas estruturais ósseos, musculares, quanto também com problemas neurais, como um AVC, que a gente chama mais tecnicamente de AVE, e outras síndromes do sistema central e periférico. Nossa, que interessante. Então fazem 5 anos que você trabalha na área da fisioterapia. Aproximadamente 5 anos. Nossa, que bacana. Provavelmente, a maioria das pessoas que estão nos assistindo me conhecem de algum lugar e talvez até mesmo da igreja, né? Que nós temos uma caminhada aí religiosa, digamos assim. E por isso, algumas pessoas só conhecem o nosso lado da igreja, né, Matheus? Só conhecem o nosso lado que nos vê ali na caminhada, nos grupos de orações da vida. Inclusive, o Matheus é um músico excepcional, viu? Muito bom, gente. Em algum momento eu vou trazer ele aqui como músico pra ele dar uma palhinha pra nós. Aceita, Matheus? Aceito, com certeza. Vai ser muito interessante. Então, por isso, a proposta de hoje é trazer esse lado profissional, né? Pra que as pessoas conheçam um pouco mais. Pra iniciar bem aqui, Matheus, me conta aí uma curiosidade da área da fisioterapia que a maioria das pessoas talvez não saibam e que você gostaria de trazer para nós. Bia, hoje nós temos uma discussão na fisioterapia muito interessante que diz muito a respeito da evolução de cada paciente durante o tratamento das suas dores, principalmente dor crônica. Acho que se a gente puxar uma enquete no Instagram e perguntar, falou fisioterapia, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Dor. Então, é difícil, não tem um palpável número aqui para te falar, mas a maioria das pessoas tem primeiro contato com a fisioterapia por conta de alguma dor, alguma disfunção, né? E atualmente a fisioterapia tem trazido pra gente uma forma de pensamento do tratamento da dor com uma forma muito mais global. Porque antigamente a medicina foi criada de forma muito mecânica, então a gente tinha uma lesão e a gente tratava somente aquela lesão. E hoje a fisioterapia e a medicina têm buscado um modelo que chama biopsicossocial, que é o modelo em que a gente consegue tratar o paciente visando todo o ambiente dele. A gente não consegue separar osso da alma, osso do espírito, a gente é um só, né? Nós somos um só, como um todo, né? A gente não consegue separar. Nós como todos somos só mente, corpo, tudo funciona com sinergia, né? Tem essa sinergia. E esse modelo biopsicossocial traz esse tipo de pensamento, de que muitas vezes os outros problemas que nos cercam, tanto eles psicossomáticos, tanto eles sociais, interferem na nossa qualidade de vida, inclusive na dor, sabe? E essa abordagem que a gente tem trago e que muitas vezes pode ser a chave de virada para muitas pessoas que estão passando por um momento de dor crônica. A dor crônica, que é uma dor que geralmente as pessoas vivem por mais tempo, né? Ela exige mais tempo de tratamento, e por esse motivo, às vezes ela exige que a gente consiga enxergar ela de forma mais ampla. Quando eu estou com uma dor, eu vou te procurar como fisioterapeuta. Tem alguma ligação com outras áreas, outros profissionais? Ultimamente tem discutido muito isso. O tratamento que é mais assertivo é aquele que é trabalhado de forma multidisciplinar. O que é multidisciplinar? A gente trabalha todas as áreas que nos envolvem, né? Então eu vou te dar um exemplo. A Bia está passando por uma dor lombar, né? Vamos falar dor lombar aqui porque é o que acomete 80% da população do mundo, né? Hoje em dia a gente consegue ter essa noção de discussão. Quando a gente fala de uma dor lombar, tem gente que vive anos com a dor lombar, né? Trata, fez 90, 100, 200 sessões de fisioterapia e às vezes não conseguiu uma evolução significativa, né?
O que acontece com esse modelo multidisciplinar? Toda vez que chega um paciente para nós, que buscamos ter esse olhar biopsicossocial, a gente busca entender todos os fatores que envolvem aquelas pessoas. Que envolve ela de uma forma que deixa mais ansiosa, que deixa ela mais triste. E cabe a nós saber até que ponto a gente consegue lidar com aquilo e até que ponto a gente precisa de encaminhamento de um novo profissional. Sim. Vou te dar um exemplo prático de uma paciente em particular. Uma paciente que já sofre com uma dor lombar persistente há algum tempo. Mas ela tem um padrão de que se ela enfrentou um processo difícil, agudiza a dor dela. Se ela foi pra praia, a dor dela sumiu. E aí, a gente não julga, e às vezes o pessoal é frescura mental, não, porque o nosso corpo, ele é todo interligado, então a dor, ela tá ligada não só a ferimento estrutural, mas tá ligada a descarga de neurotransmissores que favorecem a percepção de dor. Então quando a gente está relaxado, a gente libera mais um tipo de hormônio, tem os nomes, mas hoje a gente vai falar mais para as pessoas que não são que são mais leigas no assunto, né? Quando a gente tem um assunto mais voltado para a área de atuação da psicoterapia, a gente muda um pouco as nomenclaturas, mas eu vou ser mais transparente aqui para que todos consigam entender que esse modelo de hormônios que descarregam no nosso corpo, o hormônio do prazer, ele pode diminuir a nossa dor. Então isso que muitas vezes diminui a dor dela quando ela está na praia. E o que aconteceu? Para a gente conseguir zerar a dor dela, a gente teve que restaurar a estrutura, que é a nossa função como fisioterapeuta. É mostrar que a estrutura do corpo dela está apta para ela fazer tudo o que ela faz e encaminhar para alguém que conseguisse trabalhar a forma psicológica dela. A gente encaminhou ela ao psicólogo, que acolheu ela, e a gente, junto com essa discussão multidisciplinar entre o fisioterapeuta ou o psicólogo e o médico, a gente conseguiu fazer com que ela conseguisse viver sem a dor dela, sabe? A fisioterapia em si, tratando só de estrutura, não era o suficiente para que a gente cessasse a dor dela. Olha que interessante, eu falo muito isso na área da mentoria, Matheus. Eu sempre falo com os meus mentorados que é necessário tratar tanto a mente quanto o corpo. Porque tem muita gente que chega pra mim querendo alcançar grandes coisas, querendo colocar a meta na mesa e ir adiante, vamos Bia, vamos conseguir. Só que quando começa, o corpo não está apto para aquela rotina, aquele impulso todo, e aí começa a não conseguir ir pra frente, sabe? E algumas pessoas já não tem nem tanta disposição. Então uma das primeiras coisas que eu falo nas primeiras sessões de mentoria é: como é que tá a academia? E 80% das pessoas não tá. Muitos têm optado pela fisioterapia, né? Muitos têm optado porque, de certa forma, parece ser um exercício mais leve e que resolve mais, não é? Essa questão de leve depende muito do objetivo, né? De cada pessoa. Mas o que a gente tem buscado na fisioterapia, em particular, talvez, no Pilates, né? Porque a gente consegue ter um olhar mais próximo, né? Hoje em dia. Mudou muito o comércio da saúde, por exemplo, as academias de rede, perdeu aquela proximidade do instrutor com o aluno. E o Pilates oferece isso. Então hoje em dia a gente tem o Pilates como um aliado incrível para a gente estar dando o primeiro passo para sair dessa vida de sedentarismo, sabe? Porque o nosso corpo ele tem a necessidade de se movimentar. E até esse movimento que faz com que a gente aumente a descarga daquele neurotransmissor bom, aquele que é ao contrário da dor, sabe? Então essa volta ativa, por mais que seja difícil, por mais que seja custosa, né? Porque é difícil a gente ter uma vida ativa, né? Principalmente no começo. Mas é esse start que faz com que a gente module a forma que o nosso corpo lida com esses neurotransmissores dentro da gente, sabe? Então a fisioterapia tem mostrado, principalmente com o Pilates, um fator incrível para a gente dar o start nessa mudança de mentalidade, de vida, sabe? Então quer dizer que a pessoa que está querendo ali sair do sedentarismo, entrar em forma, o Pilates é uma boa pedida para iniciar. É uma pedida incrível. Mas eu gosto sempre de frisar, né? A gente costuma puxar a sardinha pra gente. A gente sempre puxa a sardinha pra gente. Mas eu costumo falar com meus pacientes, com as pessoas no geral no bate-papo, que tem diversas atividades físicas, inúmeras atividades físicas. Cabe a gente achar aquela que vai agradar a gente mais. Então às vezes a pessoa fala assim: não suporto a academia. Então vamos tentar o Pilates? não gosto. Vamos tentar uma corrida. Não gosto, mas vamos tentar uma bicicleta, um pedal, né? Que tem crescido muito o esporte de rua, tanto pedal quanto a corrida. E a gente vê muito reflexo disso dentro da prática clínica, o quanto que isso também tem ajudado as pessoas a saírem dessa vida de sedentarismo, sabe? Dando esse status de vida mais saudável. Então o ideal é você se encaixar naquilo que você se sinta satisfeito, né? Naquele ambiente que você se sinta acolhido, naquele ambiente que você sinta prazer em fazer, né? Eu sinto prazer em futebol, então você em futebol, o vôlei, o futebol que cresceu tanto, né? E são esportes coletivos, o próprio, que ainda tem um pouco de preconceito, mas é um esporte muito incrível, que é o CrossFit, né? Que engloba um esporte aí que é considerado um esporte de coletivo, então você vai ter um contato com as pessoas. O importante é, dentro dessas diversas ofertas de atividade física, a gente achar aquilo que agrada a gente, né? Que dá aquela saudade, que dá aquela vontade de fazer. Exatamente, porque não tem que ser uma coisa que você não gosta, né? Porque eu já ouvi de muitos mentorados isso: Bia, eu não gosto de academia.
academia, as pessoas ficam me olhando torto, eu não gosto não. Existe, como você acabou de falar, outros esportes, inclusive eu ia te perguntar agora, porque eu tô fazendo perguntas minhas mesmo, viu gente, de curiosidades que eu tenho. Eu tenho visto nos seus status, nos seus stories do Instagram, você postando com um paciente provavelmente de futebol. Futebol, né? Ele é um paciente que teve uma lesão séria no joelho e ele rompeu um ligamento significativo, que é o LCA, e a gente está na fase de transição, né? Essa fase de transição a gente está usando como base o futebol, que é um esporte que ele gostava e que a gente consegue trabalhar a especificidade que ele precisa naquele momento. Então a gente está passando por esse processo do futebol para reabilitação mais funcional, que é um esporte que ele gosta muito, que ele mais quer voltar. Então a gente buscou estar mais engrenado dentro da realidade dele. O que difere muito também na hora da a gente fala de reabilitação, na fisioterapia, é a gente conseguir ter especificidade. Então a gente sempre trata o paciente buscando aquilo que ele tem como objetivo. O meu objetivo é voltar a jogar futebol, voltar a jogar futebol. Então a gente, durante o tratamento, tem que expor o paciente a essa situação para que o corpo dele esteja ambientalizado, que ele esteja preparado para aquela volta esportiva. O futebol é um esporte muito legal, tem crescido para diversos públicos, né? As mulheres têm ganhado espaço gigantesco no futebol, né? Já dizer aqui que muitas vezes mais habilidosos que os próprios homens em alguns casos, né? Então tem sido muito legal, é um esporte que tem movido muitas pessoas, é gostoso, não é tão simples e tão leve quanto parece, não é pesado, mas é... Não é só jogar. Não é só jogar, tem que treinar bastante, mas é uma opção incrível também para dar um start aí na vida ativa, né? Ah, interessante demais. Agora me conta aqui, o Matheus, em relação a você enquanto profissional, porque nós estamos situados aqui em Santa Luzia. Você como fisioterapeuta, você atende só em Santa Luzia, Belo Horizonte também? Conta pra gente isso aí. E atualmente a minha maior área de atuação é no atendimento domiciliar, sabe? Eu vou até a casa dos pacientes realizar os atendimentos, né? Mediante a hora disponível, mas atualmente também eu participo de duas equipes, né, de fisioterapia. Uma é a Academia Pulos Mergulhos, tem até esse nome engraçado, mas é porque a gente faz um trabalho lá com pacientes neurológicos, a maioria deles crianças com paralisia cerebral, e é um atendimento dentro da água, né? Por isso que esse nome é engraçado, Pulos Mergulhos, né? A gente faz um tratamento e tem tido um resultado muito interessante, tanto na evolução desses pacientes que têm um prognóstico tão reduzido, tanto na evolução clínica, mas também na evolução social. A gente faz um trabalho interessante lá. E participo também de uma equipe de fisioterapia da Line Fisioterapia, que fica no Castelo. A gente busca, aí já é mais voltado para a ortopedia, a gente tem um modelo de trabalho que busca sempre estar atualizado e com condutas que tenham verdadeira relevância científica, sabe? Isso tem mostrado no nosso trabalho aí um resultado muito interessante quanto à evolução dos pacientes. Então eu faço essas três modalidades hoje em dia: o domiciliar, participo da Pulos Mergulhos e da equipe de fisioterapia, da Line Fisioterapia. Eu vou estar deixando aqui as redes sociais do Matheus e o número de telefone para contato. Então, se você é da região, Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, aqui de perto, se dá pra chegar em você, chama o Matheus aí, ó. Não espera você tá aí gritando de dor pra ir com a fisioterapia. Vai além disso, né, Matheus, a fisioterapia. Porque tem gente que só vai quando não tem mais jeito. Isso, e aí, às vezes o maior defeito nosso é isso, né? Quando a gente espera demais, a estourar, que a gente fala, né, chegar no limite, a recuperação é mais lenta, o tempo de recuperação é maior, né? Então é interessante que todas as vezes que a gente tem algum sinal, a gente busca orientação médica, né? Hoje eu tenho falado muito de coisas atuais e trazendo uma forma atual também de pensar sobre medicina, tem mudado o nosso pensamento quanto à prevenção de saúde, não o cuidado da doença, sabe? Isso tem sido discutido há alguns anos. Até o Ministério da Saúde tem puxado muito isso como discussão para que a gente mude dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mentalidade no dia a dia. Então a gente busca a prevenção, que é o cuidado diário, né? A atenção com o corpo, antes que a gente tenha lesão, tenha algum distúrbio para estar procurando um tratamento, seja psicológico, seja fisioterapêutico, né? Então é importante a gente ter essa atenção com o nosso corpo, e o quanto mais antes a gente busca ajuda, a gente busca um tratamento mais rápido e mais eficaz, se torna um resultado e se torna a alta do paciente. Bacana. Em relação a isso de não querer tratar a doença e sim conservar a saúde, me veio aqui o leste da questão que eu vi algo uns dias atrás falando sobre a indústria farmacêutica, né? Que quer manter a pessoa doente. Tipo assim, os remédios que a gente toma, na verdade, são uma bomba no organismo, né? O que é que você me diz aí sobre esses relaxantes muscular que as pessoas se automedicam aí, tal do naproxeno e tantos outros que tem por aí? Esse é um assunto muito polêmico, né? Mas
a forma do brasileiro sempre dar um jeitinho faz com que nós nos sujeitamos muitas vezes até à automedicação, até a busca desses resultados rápidos, né? Mas o medicamento, ele tem sua relevância e sua importância. Isso tem que ser bem dito, mas ele tem a relevância e a importância usado da forma certa, dentro de um protocolo certo. Então, não adianta a gente ficar tentando tratar uma dor só com um remédio para dor. A gente está tratando só a consequência, não está tratando a causa, né? Essa ideia de consequência e causa é algo muito importante para a gente refletir dentro da nossa saúde. Porque às vezes o medicamento, vou te dar um exemplo, fugindo um pouco aqui da fisioterapia, mas vou falar o que acomete a maioria da população, que é a hipertensão. O remédio da hipertensão ele é um auxiliar indispensável no tratamento da hipertensão. Só que a mudança de vida, do hábito alimentar, da atividade física, ela que faz a diferença real, né? Assim como as dores também. Eu sinto uma dor na região, vou repetir aqui, da região lombar há muitos anos e dói, eu tomo remédio, tá tratando a consequência, né? Tem onde isso vai te levar. Por que tá doendo, né? Por que tá doendo, né? Então a dor você está tratando a consequência. É importante a gente tratar na raiz da causa. Até porque os remédios têm seus efeitos colaterais, né? Que podem trazer ao nosso corpo, ao nosso organismo. Então, essa automedicação, essa dependência de medicamento causa até um problema social, né? A gente fala até uma sobrecarga na rede pública de saúde, essa dependência de medicamento. Porque o que a gente mais vê na prática clínica são as pessoas polimedicamentosas, que tomam aquele tanto de medicamento, aquele tanto de coisas, mas não tem a mudança de vida, a mudança da realidade de vida, que é uma vida mais ativa, mais saudável, porque a gente tem que buscar como essência da gente, sabe? Primícia da gente mesmo, sabe? Com certeza. Até trazendo aí um caso de um amigo em comum nosso. Alô, meu amigo, que você sabe de quem é que eu tô falando, hein? Estamos conversando aqui esses dias, hein? Tomar uma injeção pra mascarar a dor. Ai, meu Deus, estou morrendo de dor. A dor na lombar é insuportável, sem conseguir quase pisar o pé no chão de tanta dor. E aí foi alguém, e esse alguém, que não era um profissional especializado, falou de uma injeção que iria aliviar a dor. E ele tomou e aliviou. Passaram alguns dias e a dor retornou. Eu gostaria que você passasse para eles aqui a explicação que você deu para nós aquele dia dessa dor dele. Que interessante da gente discutir. O medicamento, que nem eu falei, ele tem a sua função, e muitas vezes uma função aliada dentro de um tratamento. Importantíssima para o tratamento. Então, a injeção ela tem uma relevância gigantesca no tratamento, dependendo do nível de cada pessoa. Vou contextualizar. Atualmente eu trato uma paciente que passou por um período de radioterapia por causa de uma doença pregressa, e essa radioterapia causou como consequência uma fratura na pelve. E aí ela ficou 3 meses com uma dor insuportável. A dor, como a gente não consegue quantificar a dor do próximo, a gente quantifica dentro de uma tabela de 0 a 10, sendo 0 nada de dor e 10 a pior dor que você sentia na vida. E uma mãe de 3 filhos, que já passou por 3 partos naturais, falava que aquela dor dela no momento era dor 10, então era uma dor extremamente capacitante. No caso dela, a injeção ela estava no tratamento, tem sido o nosso maior aliado, porque ela não conseguia fazer fisioterapia. A dor era tão intensa que a gente não conseguia fazer nada. Então a injeção veio como um aliado de que vamos bloquear essa sensação de dor neste momento para a gente começar o fortalecimento e assim a gente conseguir tratar. Então ela é o nosso aliado hoje, né? Mas o que tem acontecido muito? Na busca de uma resposta rápida, a gente toma a injeção e ufa, fiquei zerado, né? Mas aí vem a consequência depois, porque a dor volta. Porque o efeito da injeção ele tem o seu período de fim, né? Ela é limitada. Geralmente os médicos indicam ela para que a gente saia daquele momento de dor, porque viver com dor é horrível, ninguém merece viver com dor. Mas partindo disso, que a gente busca um tratamento eficaz para aquela realidade nossa. Então não adianta nada eu tomar a injeção e não mudar a minha postura quanto à minha saúde, né? Não buscar um exercício físico, não buscar uma alimentação melhor, né? Uma coisa que é muito importante a gente falar aqui é um sono de qualidade, né? O sono, a ausência do sono está muito ligada com a dor, e até aquela conversa que a gente teve no começo, a ausência do sono está ligada muito ao excesso dos neurotransmissores ruins, né, que às vezes diz muito quanto à nossa dor.
Então, se a gente não toma injeção e não tem essa mudança de vida, essa mudança de mentalidade, não busca o tratamento correto, da forma correta, a gente fica enxugando gelo. Toma injeção, a dor passa, a dor volta e costuma voltar às vezes pior do que estava. Até porque se você vai sentindo uma dor, aquela dor é a consequência de algo que tá errado, né? Igual quando você tá sentindo uma dor de cabeça. Se você tá sentindo uma dor de cabeça ou uma febre, é porque o seu corpo tá falando que tem algo de errado, né? Que precisa ser tratado. E o nosso corpo dá sinais, né? Dificilmente a gente vai ter algo que não nos dê um sinal, né? Então, umas lesões que às vezes vem repetindo, mas o nosso corpo dá sinais pra gente, somente nessa questão de dor crônica. Então eu gostaria de trazer agora, Matheus, um assunto até um pouco polêmico aqui pra mesa, que é a tal da quiropraxia, que eu vejo uns vídeos aí do pessoal se estralando igual bolacha creme cracker. O que você acha aí a respeito? Pois é, Bia, realmente tem uma polêmica aí, né? Porque muitos vídeos são de certa forma tendenciosos, né? Eles passam a ideia de que instalou aquela região, sumiu a dor. Ah, se instalar minha coluna, se instalar meu pescoço, vai sumir a dor. Porque é até satisfatório, né? Aqueles vídeos daquele barulho e realmente no momento em que instala dá aquela sensação de alívio. Mas a quiropraxia é uma técnica muito importante na fisioterapia, que tem a sua relevância, tem seu momento certo de ser usado. Mas ela não é o X da questão. A gente não trabalhar a estrutura, se a gente não englobar o paciente na forma biopsicossocial, trazendo todos os pontos que podem aumentar aquela sensação de dor, se a gente não tratar e modificar morfologicamente a estrutura, a gente não vai conseguir ter resultado. Então a quiropraxia, ela tem a sua relevância, ela tem os seus resultados, mas não como uma forma única. A gente precisa de ter uma abordagem mais global do paciente para que ela faça sentido. Ainda tem alguns profissionais que conseguem trazer pra gente um antes e um depois e o percurso até esse depois, onde ele mostra todas as técnicas usadas, inclusive a quiropraxia, para chegar naquele resultado para o paciente. E por outro lado, a gente tem às vezes as pessoas que são um pouco tendenciosas e querem passar a imagem de que a quiropraxia vai tirar todas as suas dores. E não é bem isso não. Ela é uma aliada forte na fisioterapia, ajuda no tratamento, mas dentro de um protocolo eficaz. Eu gostaria que você olhasse para a câmera ali diretamente e desse um conselho de mentor pro pessoal que está em casa agora. Então você presta atenção e anota aí o papelzinho e caneta na mão pro conselho que vem a seguir. Bia, a minha dica hoje pro pessoal vai principalmente para aqueles que sofrem com uma dor aí há um tempo maior, para que vocês tenham paciência e tentem entender o que rodeiam essa dor, perante não só o físico, mas também o emocional, a questão do sono, para que você possa entender o processo de recuperação dessa dor. E o mais importante do que isso tudo, isso vai para todos, a mudança da mentalidade, mudança de vida, né? Uma vida mais saudável. Praticar uma atividade física dentro de todas as atividades que nos é ofertado, mudar a alimentação, buscar ter um sono de qualidade e principalmente prestar bem atenção nos sinais que o corpo dá. Evitar buscar tratar só as consequências. Hoje a gente tem de forma bem acessível a fisioterapia e nós estamos aí para poder acolher vocês da melhor forma possível, seja para tirar uma dúvida, seja para iniciar um tratamento, quanto antes, para que a gente consiga ter uma evolução boa e principal, viver sem dor, né? Para a gente ter uma vida mais feliz. Essa é a minha dica para vocês hoje. Depois de um conselho desses, eu espero que você tenha captado aí a essência. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a presença do Matheus. Muito obrigada, viu, por ter vindo aqui no Café com Mentoria. Você é um dos profissionais que eu mais admiro na área da saúde. Fico muito feliz em ter te trago aqui como profissional da saúde e quero também te trazer como o músico, Matheus. Eu admiro demais da conta, canta muito bem, gente. Eu quero te trazer aqui como músico, beleza? Então já fica o convite para uma próxima vez. Eu queria agradecer mais uma vez a você, o Robson, a RB Mentorias, por essa oportunidade de estar aqui trazendo essa discussão. Espero ter agregado de forma relevante, né, a todos vocês. É um prazer muito grande estar aqui e espero ansioso o próximo convite. Coisa boa demais. Então já fica ligadinho. Se você tiver alguma dúvida a respeito da área aí da fisioterapia, pilates, área da saúde, como o Matheus veio aqui falando, coloca aqui nos comentários, faça sua pergunta, porque nós iremos mandar pro Matheus e ele vai responder em vídeo para nós, Matheus. Com certeza, com todo carinho. Que coisa boa! Então nós vamos trazer aqui um compilado das perguntas que tiverem aqui nos comentários. Então faça sua pergunta, já curte o vídeo, comenta, compartilha com aquela pessoa que vive sentindo aquela dorzinha na lombar lá, para que ela possa saber dessas curiosidades que foram tragas aqui hoje. Então o Café com Mentoria de hoje vai ficando por aqui. Obrigada por tomar esse